Saúde aos adolescentes com a paz do Senhor. Hoje, domingo 6 de julho de 2020. Nessa manhã, nessa mais uma escola dominical, louvo a Deus pela vida do pastor João França, pastor dessa igreja, também pela vida do pastor José de Lima, superintendente da escola dominical, e também agradecer ao irmão Renan que está aqui, o Juan, o João Pedro que está nos auxiliando aqui na gravação. Adolescentes, e como combinado, vamos aqui trabalhar com essa revistinha, tá? Questões difíceis do nosso tempo. Hoje nós começamos a lição 1. Então você, adolescente que está em casa, segue essa revistinha aqui que nós vamos estar falando sobre ela. E hoje vamos estar falando sobre a primeira lição, o relativismo moral. O que é isso, relativismo moral? Fala aí, irmão Renan, o que é relativismo? Paz do Senhor, adolescentes, mais uma vez, mais um domingo, né? Nós estamos aqui para transmitir através desse vídeo mais uma aula, e desde já eu quero louvar a Deus por essa oportunidade também, agradecer, fazer dos agradecimentos do irmão Paulo, os meus também, tá? E nessa manhã nós vamos estar estudando essa lição, relativismo moral, e para começar eu queria citar um texto, né, de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, o que é relativismo? Que foi a pergunta que já foi citada aqui pelo irmão Paulo. Relativismo tem a ver com o ponto de vista de cada um. Dentro do relativismo, aquilo que é mal para mim pode não ser mal para outra pessoa. É a relativização da verdade. Aquilo que é pecado para um pode não ser pecado para o outro. Então depende muito do ponto de vista de cada um diante de determinado fato ou assunto. Isso que é o relativismo. Então, gente, já lembrando que o relativismo, em comparação com a Bíblia, é totalmente errado. Porque não usar a palavra Deus abomina o relativismo, porque Deus ele é absoluto, a verdade de Deus ela é absoluta. Por exemplo, Malaquias 3:6, irmão Renan, está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Então, a verdade que era verdade desde os primórdios da Bíblia continua sendo verdade até hoje, e absoluta. Não tem nada que muda, ou não tem situação que muda, ou Deus não se adequa à mudança do homem. Deus é eterno e ele não muda. A soberania, a santidade, todos os padrões de Deus não mudam. Então, Deus é 100% moral e absoluto. Então, o relativismo é totalmente contrário à Bíblia. E isso quebra, né, irmão Paulo, a definição daqueles que defendem o relativismo, que afirmam que não existe certo ou errado. Não existe uma verdade absoluta. Para nós que somos crentes em Cristo Jesus, a verdade absoluta é a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus ele é absoluto, ele é imutável, ele é santo, e a verdade absoluta que Deus deixou para nós é a sua palavra, tá certo? Então hoje existe certo e errado? Existe sim, e é a Bíblia, a palavra de Deus, que determina o que é certo e o que é errado. Se eu e você queremos saber o que Deus se agrada, é preciso meditar na palavra de Deus. Se nós queremos ver o que Deus reprova, também é preciso examinar a palavra de Deus, porque é nela que está declarado o que é certo e o que é errado. Não é à toa que Jesus disse, né, em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela o caminho da vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas hoje, né, irmão Paulo, a gente vê uma grande inversão de valores, né, que é o que a gente leu no texto de Isaías. Então, o que é inversão de valores que a gente vê hoje nessa sociedade relativista? Inversão de valores. Nós já vemos, irmão Renan, lá no Gênesis. Deus falou assim para Eva, de todo fruto, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não. Aí o que veio? O enganador, a serpente, diz, não foi assim que Deus disse.
Deus disse que você não pode comer de todas as árvores, mas só pode comer dessa árvore. E ali começa aquela briga, começa o inimigo lançando aquilo na cabeça de Eva até que ela caiu naquilo. Então, inversão de valores é pegar o que é certo e transformar como errado, para benefício. Então, assim, muitas pessoas que não estão pautadas na Bíblia acabam sendo levadas por isso. Por que não dizer de seitas, heresias que hoje existem e tal? Então, é nesse contexto. Isso é interessante também, irmão Paulo, que quem defende o relativismo afirma que uma verdade bíblica que é válida para nós aqui, ela não é mais válida em outra sociedade. Mas quando a gente viu, já foi citado pelo irmão Paulo, que Deus ele é absoluto, seus valores morais são absolutos. Então a veracidade dos mandamentos da palavra de Deus, ela é válida em todas as sociedades, tá certo? Então o que a Bíblia diz que é pecado, que é mal aqui em Engenheiro Coelho, é mal em Limeira, é mal em outro estado, é mal em outro país, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas quando a gente olha para o relativismo, né, e entende essa verdade, que a palavra de Deus ela é válida em toda a sociedade, em todas as épocas, a gente encontra também dentro do relativismo o relativismo religioso, que afirma que todas as religiões levam a Deus. Agora, adolescente, será que isso é verdade? Isso é verdade? Isso não é. Nem todas as religiões levam a Deus. Por quê? Vamos lá. Na realidade, o termo religião, do grego, significa religare, né? A ideia é ligar o homem a Deus. Só que aí não vai dar tempo da gente difundir agora, irmão Renan. Mas existe muita diferença entre religião e seita. Ou seja, até para o fato de religião, a religião ela começa a distorcer os padrões bíblicos e ligar o homem, muitas vezes, a doutrinas que não condiz com a Bíblia. Então, por exemplo, eu vou te falar um texto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo 22. Quando o apóstolo Paulo está em Atenas, aí ele chega, o pessoal leva ele no Areópago para debater. Daí ele chega no Areópago e ele fala: cidadãos atenienses, em tudo vejo que vós sois muito religiosos, pois passando eu por aqui, vi um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Então, na realidade, eles eram muito religiosos, tinham um panteão, ou até era politeísta, vamos assim dizer, vários deuses, e eram religiosos. Mas a pergunta é, aquilo estava levando a Deus, ao Deus verdadeiro? Pode falar. Então a gente vê, né, que dentro desse tópico, né, que afirma que todas as religiões levam a Deus, aí quando a gente pega isso e traz para dentro da Bíblia, a gente vê que não é o que a palavra diz. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Lembra do que ele disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porém, dentro das igrejas hoje, né, irmão Paulo, a gente vê a secularização também dentro das igrejas, que é um assunto que entra dentro do relativismo, porque a secularização leva ao relativismo, que em outras palavras é a modernização das igrejas nos padrões contemporâneos do mundo. E eu quero pedir para o irmão Paulo dizer aqui para nós o que ele acha dessa secularização, que é, em outras palavras, adolescente, para ficar bem simples, é trazer costumes mundanos para dentro da igreja. Na realidade, irmão Renan, eu vejo isso como, por exemplo, um enfeite. Na realidade, Salmo 42 fala assim: assim como a corça brama pelas correntes da água, das águas vivas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, o mundo ele carece de Deus. Só que o que as igrejas estão fazendo, que tem que tomar um cuidado? Está enfeitando muito para trazer o povo para Deus. Mas o povo não quer enfeite. Por exemplo, a gente vê que esse enfeite é distração. Vou citar um detalhe, não vou citar a igreja, mas detalhe: arraial gospel na igreja, para atrair o povo, para fazer aquele negócio ali. Mas não precisa daquilo, porque o povo quer a palavra de Deus. É muito fácil a gente entender. Nós mesmos, quando entramos na igreja, a gente entra desejoso, a gente quer ouvir a palavra, quer ouvir alguma coisa de mudança. Nós queremos transformação. E o detalhe do enfeite é que ele é uma distração. Então eu considero isso como relativismo dentro da igreja, levando a igreja à secularização. Eu considero como um enfeite que não vai dar o efeito necessário, e vai ter sempre crente ali meio manquejando, meio doente, não vai ser transformado. Então a gente vê, adolescente, para encerrar essa primeira parte,
que o único remédio contra a secularização nas igrejas e contra o relativismo é a palavra de Deus, é aquilo que eu e você precisa para nossas vidas.